Sorria o Jurupari, o Irapuru, seu povir, era flora, fauna, frutos e flores. De volta com o Tô Sabendo. Pessoal de Sergipe, como é que tá o programa aí, hein? Eu quero que vocês me contem isso, passem pra mim as impressões. Galera do Maranhão, ô governador Flávio Dino, ó, tô aplaudindo você de pé sempre, querido, sem dúvida alguma. Bahia, minha querida Bahia, tudo certo? Tudo certo. @ Jorge Portugal 09, @ Português com Portugal. Odair de Geografia, André de Biologia. Vocês topam fazer uma coisa? Pois não, professor. Cada um depois mostrar, entendeu? A maneira moderníssima, entendeu? Pelo celular, uma questão que caiu em torno disso. Sim, claro. Entendeu? Com acentuação de geografia, com acentuação de biologia. Sem dúvida. Pode ser? Fazer uma análise da questão. É aquele quadro chamado Eu Quero a Prova, como se diz na Bahia. Quero a prova, quero saber se cai mesmo. E como cai, gente. Ouviu? E como cai. Muito bem. Fechei com você, então volto para o meu querido Vamos lá, professor. Odair. E essa tensão, meu querido, permanente? Como diz meu querido Vital Farias, grileiro mata poceiro só para ali roubar o chão. Chico Mendes, né, vítima voltar lá nos emblemática e tudo anos isso. 80, né? Chico Mendes, né? Lá no Acre. A própria Marina foi discípula dele. Marina né? Silva, com Ela, certeza. inclusive, professor, só uma curiosidade, ela disse que entrou na escola por causa dele, porque aos 16 anos de idade ela mal sabia ler e escrever. Ela queria participar daquele grupo que defendia a floresta. E ela disse que quando entrou na sala de aula pela primeira vez, a professora chamou Marina Silva, ela levantou lá do fundo da sala. Pois não, professora. Não, é para você responder a presença, minha filha. E hoje está aí, né? A Marina Silva. Mas, professor, assim, a gente pega lá de Chico Mendes, que foi assassinado, né? Se não me engano, em 88. E hoje tem o Instituto o Chico Mendes, né? Primeiro grande Marte da Amazônia, o assim, o ICMBio. defende aí a floresta aí, né? Tem o Resex, que é as reservas e extrativismo do látex, né? Caiu a produção de látex para o petróleo também, né? Mas ainda tem aqueles nativos lá ainda que extraem muitas coisas da floresta, certo? Então, assim, nós temos na questão da Amazônia a questão dos grileiros e poceiros, né? É uma briga pelo latifúndio, pela terra. Isso é motivo também da devastação da floresta, né? Sim. Tem um latifúndio, os latifundiários, geralmente eles produzem, quando produzem para exportar, mas muitos deles pegam da terra para desmatar e fazer até a questão da especulação imobiliária, né? Pega a terra, compra barata, faz a grilagem. O grileiro é aquele cara que compra a terra, ele não é dono da terra do Estado, faz documento falso e passa a comercializar aquela terra. E quem depende da terra fica sem. Né? Aí nós temos que entrar num outro discurso que é a reforma agrária, que já é tão tamanho, né, professor? Cheio de programa. É todo problema. E aí eu vou te perguntar o seguinte, meu irmão. Existem hoje, na verdade, duas bandeiras em relação à árvore na Amazônia. A árvore deitada e a árvore em pé. Não é? A sua reflexão sobre isso. A árvore deitada é um futuro de agruras. É um futuro com mudanças climáticas aceleradas. É um futuro com a produção agrícola, não apenas no Brasil, mas em outros países, debilitada. Por quê? Porque o regime de chuvas, evidentemente, impacta não apenas o nosso país. Ele impacta outros países. Então as mudanças climáticas, elas afetam o globo terrestre. E às vezes eu fico observando o presidente americano contestando os cientistas, o governo brasileiro contestando os cientistas, e esse pessoal que tem uma deficiência cognitiva programada, que não acredita nisso e que pensa que o fenômeno do aquecimento global é algo catastrófico, instantâneo em todos os lugares. Não. Ele acontece pontualmente ali, causa problemas, depois ele vem aqui. Então, a árvore deitada é o princípio do fim, certo? A manutenção do nosso planeta, Gaia, James Lovelock. Exatamente. Gaia, ela só é viável com a árvore em pé. Não é possível
que a gente imagine o futuro de um planeta como o nosso sem que estejamos falando de uma floresta que controla o clima do mundo. Maravilha, gente. Olha só, agora só me resta pedir aos dois que apresentem a prova. Como é que cai? Eu quero prova! Pois é, Portugal, tudo jóia, meu velho? Veja só, Portugal, nós vimos que o desmatamento da floresta amazônica, ele compromete sobremaneira aquele sistema de rios voadores, aquele sistema que é exatamente a atração que a Amazônia faz dos alísios que vêm do Oceano Atlântico repleto de vapor de água. Fora, exatamente, o vapor de água que ela própria promove na sua evapotranspiração, né? Então, quer dizer, a atividade do desmatamento, ele vai comprometer demais a dinâmica das chuvas, o regime de controle do clima. E é exatamente por isso que a alternativa C está correta. Quer dizer, o desmatamento da Amazônia, o sumiço da Amazônia vai comprometer a formação, a produção de chuvas que ela promove em quilômetros, milhares e milhares de quilômetros de distância. Por quê? As massas de ar que vêm do oceano, atraídas pela Amazônia, ela se mistura com vapor de água, oriundo da evapotranspiração da própria floresta, que é empurrado para a Cordilheira dos Andes, onde promove chuvas e abastece os rios amazônicos, e depois essa mesma massa de ar, ela é empurrada para o sul da América do Sul, produzindo chuvas e criando o chamado quadrilátero afortunado. Quer dizer, uma região que não é desertificada, enquanto outras regiões, como no vizinho Chile, nós temos o deserto do Atacama, na África nós temos o deserto da Namíbia, na Austrália nós temos o deserto australiano. E na própria faixa onde está a Amazônia, na África temos o deserto do Saara, temos o deserto do Oriente Médio e temos o deserto da Mongólia. Então, a presença da Amazônia é fundamental para a produção de chuvas, o regime de chuvas, o equilíbrio do clima. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Beijo, Portugal, beijo em todos. Vamos brocar nesse Enem, papá. Gente, tudo bem? Vamos agora então corrigir uma questão do Enem sobre o tema que nós estamos discutindo hoje, floresta amazônica, questão certa do Enem. Aqui tem um texto do geógrafo Aziz Abissab, presta atenção, vamos ler. Acompanha aí. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Veja bem, olha o que a pergunta pede. Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é... A palavra-chave da pergunta chama-se atualidade. Se ligue nessa palavra, toda a questão ela tem uma palavra-chave. A letra A diz: a expansão do projeto Grande Carajás com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. O projeto Carajás, mineração na Amazônia, com certeza desmatou, mas não é na atualidade. Isso vem desde a época da ditadura militar. A letra B: difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. A fronteira agrícola da soja saiu do sul do país, invadiu o centro-oeste e chegou até a Amazônia. Desmata para o cultivo da soja. Essa questão é certa. Na atualidade, a soja é um dos grandes responsáveis pelo desmatamento na Amazônia. A letra C: construção da rodovia transamazônica com o objetivo de interligar a região norte ao restante do país. A Transamazônica foi construída também na época da ditadura militar. Até hoje não foi concluída. Ela desmatou, mas não na atualidade. Letra D: criação de áreas extrativas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. Os povos da floresta mantêm a floresta em pé, eles não desmatam. Foram criadas reservas extrativas para essa população que vive da floresta. Nada a ver. Letra E: ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. A Zona Franca de Manaus, gente, tem mais de 50 anos. Não é na atualidade. Então se liga aí. Letra B: olha anunciado com detalhe. Um abraço e sucesso a todos.
É isso aí, gente. Quem sabe, ensina e a gente aprende. Só me resta agradecer aos dois e para você eu desejo axé. Amém. Aqui Aleluia. termina essa história Shalom. para a gente se Salam valor. aleikum. Namastê. Pra gente que tem memória, muita crença, muito amor. Pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador.